Fala galera, hoje é dia de Invencível Volume 24. É uma história da Image Comics, escrita por Robert Kirkman e desenhada por Ryan Ottley no ano de 2017. O 24º arco de Invencível é originalmente chamado de The End of All Things, ou numa tradução, o fim de todas as coisas. E essa é a parte 1. Mark é obrigado a voltar para o grande confronto contra Thrag e o seu novo Império Viltrumita. Com isso, uma nova guerra se inicia. A guerra para terminar com todas as guerras. Esse é o começo do fim. O fim de todas as coisas. O fim de todas as coisas é o arco final de Invencível, que tem 12 edições, mas ele foi dividido em duas partes. Por isso essa é a parte 1, e é o penúltimo volume de toda a série. O volume 24 contém as edições de número 133 até a número 138. E como essa é uma sequência de eventos, o link para os vídeos anteriores estão aqui na descrição. Assiste lá primeiro, depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa com um funeral. Oliver Grayson, filho de Nolan, irmão de Mark, o antigo herói conhecido como Kid ou depois Jovem Omni-Man, foi assassinado por Thrag e agora recebia um funeral em Taliskria, digno de um grande herói da coalizão dos planetas. Todos os seus entes queridos estão presentes, incluindo Nolan e Debbie. O funeral termina com o corpo de Oliver sendo incinerado e depois jogado aos céus, para se espalhar entre as estrelas. E em meio à tristeza dessa grande perda, Allen fala para Mark que sente muito. Mas isso irrita Mark, a ponto dele partir para cima de Allen. Uma grande confusão começa, com Mark golpeando Allen até os céus. Mark culpava Allen por ter dado a Oliver a missão de se infiltrar nas forças de Thrag. Se ele não tivesse feito isso, talvez nada daquilo teria acontecido. Thrag não teria descoberto a localização de Mark e da sua família e consequentemente não teria enfrentado e matado Oliver. Mark estava furioso e descontando tudo em Allen. Nolan queria intervir, mas nem Debbie e nem Eve deixam. Ao invés disso, a própria Eve para a briga, dando uma bronca em Mark por fazer aquilo na frente de todos no funeral do seu irmão, e ele percebe que realmente perdeu o controle. Mas agora quem estava furiosa era a própria Eve, e ela é quem vai para cima dele agora. Ela diz que estava cansada de tudo aquilo e diz odiar o fato de amar tanto assim Mark, a ponto de continuar ao seu lado independente de qualquer coisa que ele faça. Acontece que tudo aquilo, todos aqueles ataques de raiva de todos, eram a frustração e a tristeza, o luto pela morte trágica de Oliver. E a raiva deles não conseguirem ter paz nas suas vidas. Allen então volta para junto dos outros e tranquiliza a todos, principalmente a pequena Terra, dizendo que estava tudo bem. Era só uma conversa mais acalorada. Terra comenta que o olho de Allen estava sangrando. E Allen explica que o seu olho é a parte mais sensível do seu corpo, inclusive se lembrando de quando a própria Terra o acertou no olho quando era apenas uma bebê. E ela queria muito fazer isso de novo. Depois de se acalmarem, Mark e Eve conversam sobre a tragédia. Eles estavam mais convictos do que nunca que precisam encerrar esses conflitos com o Thrag. Mark, a princípio, queria ir sozinho, mas Eve insiste em ir junto. Mesmo ele tendo a ajuda de Allen, do seu pai, do Space Racer e da coalizão de forma geral, Eve afirma que, querendo ou não, ele também vai ter a ajuda da Eve atômica. Mas antes disso, Eve diz que eles precisam fazer algo que eles já deveriam ter feito há muito tempo. Dessa forma, Eve e Mark finalmente se casam oficialmente. Eve até mesmo pede desculpas a Haluma por isso, já que ela acabou de perder Oliver e agora ela tá ali num casamento. Mas Haluma agradece e diz que isso era exatamente o que ela precisava. Ela precisava ver que ainda existia alegria naquele mundo.
Finalmente casados, Eve e Mark estavam prontos para a batalha final contra a Trag agora. Enquanto isso, Allen continuava desconfortável. Tava tudo indo bem. Mark e Eve se juntaram à luta e agora eles podem realmente ter uma chance contra a Trag. Mas apesar disso ser bom, Allen se sente culpado. Então ele confessa a Talia que Mark não estava completamente errado nas suas acusações. Ele praticamente pressionou Oliver a seguir com a missão de infiltração. E ele sabia que Trag iria atrás de Mark e da sua família. E sabia que por causa disso, Mark toparia voltar à ação depois do que passou. Dessa forma, Allen indiretamente causou a morte de Oliver. E ele se sente muito mal por isso. Enquanto tudo isso acontecia, em outro planeta, Trag encontra Ursal reclusa num tipo de covil numa caverna. Acontece que aquele era o esconderijo de Onan, onde ele ficava junto dos restos mortais das suas próprias vítimas. Onan era um monstro aos olhos de Ursal, mas mesmo assim era o seu irmão, e ela estava de luto também. Ursal estava furiosa com o pai, o acusando de não se importar com a morte de Onan, de nem sequer ter tentado salvá-lo. Ela diz que para Trag, os seus filhos não são nada além de soldados. Mas Trag nega. Ele comenta que Ursal e Onan foram os primeiros Viltrumitas gêmeos a nascerem desde a pandemia do vírus do flagelo, e por causa disso eles eram muito especiais para ele. Isso é suficiente para Ursal perdoar o pai, e ela o abraça. Em Talescria, Allen e Talia vão até o apartamento de Mark e Eve para conversar, porque antes de fazerem os seus primeiros movimentos contra a Trag, Allen quer lhes contar tudo. Então ele conta como ele praticamente orquestrou a situação que resultou na morte de Oliver sem essa intenção. Ele queria persuadir Mark a voltar atrás na sua ideia de aposentadoria, mas ele esperava que todos eles conseguissem escapar do perigo. Mas Oliver não escapou. Fora que Allen se deu conta do perigo que ele colocou principalmente a pequena Terra. E diante dessas revelações, dessa vez é Eve quem ataca Allen, praticamente o sufocando com os seus poderes. Mas Mark pede para ela parar. Apesar de furioso também, Mark entende a posição de Allen. Ele pôs a vida do seu povo à frente dos seus entes queridos. Algo que o próprio Mark não foi capaz de fazer. E apesar de não concordar com essa atitude, Mark entende que Allen fez isso por estar numa posição difícil. E apesar de tudo, ele e Eve vão seguir para a batalha final. Apesar de contente com isso pelo menos, Allen afirma que não vai ser suficiente. Eles precisam da ajuda de Nolan e dos outros Viltrumitas também. Mas Nolan se recusa a entrar nessa guerra. O problema é que o novo Império de Trag está ainda maior que as forças que ele liderava antigamente durante a Guerra Viltrumita, por exemplo. Desse jeito, Allen acredita que sem Nolan e os outros, eles não têm boas chances. O problema é que eventualmente as forças de Trag vão atacar a Terra e os outros Viltrumitas. Fora que Nolan tem uma certa responsabilidade com tudo isso, já que foi decisão dele de banir Trag e deixá-lo vivo. Nolan sabe disso e se sente mal pela sua escolha. Ele se considera culpado mesmo por tudo aquilo estar acontecendo, incluindo a morte de Oliver. Tudo aquilo poderia ter sido evitado se Nolan tivesse matado Trag anos atrás. Então Nolan decide que vai ajudar. Ele vai participar da luta, mas não vai obrigar o seu povo a participar, se eles não quiserem. Mark e Eve conversam sobre isso, se perguntando se os Viltrumitas que estão na Terra vão topar lutar contra a Trag. E enquanto eles conversam, eles vestem os uniformes da coalizão dos planetas. O problema é que Eve simplesmente odiou os uniformes. Sendo assim, ela usa os seus poderes para criar uniformes mais confortáveis para eles. Ela recria os seus uniformes clássicos, os originais do Invencível e da Eve Atômica. Eles voltam ao seu apartamento desse jeito, e quando Terra os vê, ela simplesmente ri deles, achando aquelas roupas ridículas. Questionando até mesmo o fato dos trajes serem tão apertados a ponto de parecer que eles estão sem roupa.
Eve explica que isso é para dar melhor mobilidade durante as lutas. E a capa é só porque é legal mesmo. Nisso a jovem Terra concordou pelo menos. Desse jeito, Mark, Eve e Terra têm um último dia juntos antes de partirem para a guerra. Eles se divertem muito, passeando pela cidade, brincando, voando, comendo e comprando roupas. Mas no final do dia, Terra chora ao ver que realmente os seus pais vão ter que partir por um tempo. Dessa forma, eles deixam Terra sob os cuidados de Debbie, enquanto partem para se encontrar com Allen e as forças da coalizão dos planetas. Junto deles também estava Nolan, Tresha e o Space Racer. A princípio, Allen comenta que os objetivos das forças de Trag é reconquistar os planetas que antes pertenciam ao Império Viltrumita e agora estavam livres e sob a bandeira da coalizão. Então Allen queria recuperar o controle desses planetas para mostrar a força da coalizão. Mas Mark tem outra ideia. Os filhos de Trag, liderados por Ursal, terminam de dominar um planeta. E Trag chega declarando que ali seria a nova base permanente do novo Império Viltrumita. Mas enquanto isso, em outro planeta da coalizão que estava sendo atacado por eles, os heróis contra-atacam. Eles resgatam as pessoas, evitam matar os soldados que estão sendo forçados a enfrentá-los. E o mais importante, eles conseguem afastar as forças inimigas e capturam um dos filhos de Trag. O plano de Mark era deixá-los atacar esse planeta, para assim contra-atacar. E agora, um outro filho de Trag, um dos seus generais que estava naquela batalha, voa de volta para o seu pai. Mas o Space Racer o segue e, rastreando seu sinal, eles sabem agora o caminho para encontrar o seu inimigo. Enquanto isso, Trag e os seus filhos vão até o mundo natal do Battle Beast. E eles são pegos de surpresa ao serem recebidos de braços abertos pelo rei daquele mundo, o rei Rock. Rock até mesmo comenta que o Battle Beast, cujo nome verdadeiro era Tok, foi quem conseguiu trazer a paz para aquele mundo e transformá-lo praticamente numa utopia. E como Trag foi quem derrotou o seu grande herói, eles se rendem a Trag sem luta. O único que era contra isso nesse momento era o embaixador Mok, mas ele é rapidamente morto por questionar essa decisão. Como aquele mundo não apresentou nenhum tipo de resistência, Trag e as suas forças rapidamente fazem os preparativos necessários e voltam para sua base central. E junto deles também chegava aquele filho de Trag que o Space Racer estava seguindo. Dessa forma, a coalizão agora tem a confirmação de onde fica a base central do seu grande inimigo. Quando Trag e as suas forças chegam no planeta base, ele é recebido pelo seu exército de filhos, e um deles oferece um presente em homenagem à sua recente vitória. Mas, ignorando isso, Trag dá um empurrão nele, o mandando sair da sua frente, mostrando que, de fato, Trag não vê os seus filhos como nada mais que soldados e peões para sua conquista. Ursal percebe isso e fica incomodada. Mas a sua frustração é interrompida por um estrondo, porque a coalizão dos planetas finalmente ataca, inclusive para satisfação de Trag, que estava ansioso por aquele combate. Rapidamente, Mark e Nolan atacam Trag diretamente, que em resposta convoca suas centenas de filhos. E os heróis ficam impressionados com a quantidade de filhos que Trag teve ao longo desses 5 anos. Enquanto isso, em Talescria, Debbie estava passando a tarde com Haluma. Elas estavam conversando quando escutam um barulho. Era a jovem Terra, que, enquanto brincava com seus primos, começou a voar e danificou o teto. Debbie dá uma bronca em Terra, mas a situação logo muda quando Haluma começa a chorar. Ela diz que Oliver a fazia se sentir segura, e diante de toda essa situação, com a guerra acontecendo e o assassino de Oliver ainda solta, ao ouvir aquele barulho, Haluma pensou que poderia ser um ataque, e que poderia perder os seus 2 filhos também. E isso a faz desabar. Diante do choro de Haluma, Terra também chora. Ela põe para fora o trauma de ter visto seu tio morrer bem na sua frente. E a culpa que ela sente, porque Oliver morreu
protegendo a pequena Terra. Enquanto isso, a guerra contra as forças de Trag começa. E o exército de filhos de Trag simplesmente se joga para cima dos heróis, não se importando com as suas próprias vidas. Eles estavam partindo para a própria morte, com a esperança de eliminar alguns dos seus inimigos. Mas era como ver um enxame de insetos se esmigalhando contra um para-brisas. Tudo por lealdade cega a Trag. Apesar disso, agora com seus corpos restaurados e mais fortes do que nunca, Mark, Eve, Allen e Nolan conseguem resistir. No meio desse massacre, Ursal vai confrontar o seu pai, e ela relata que eles podem sim vencer, mas questiona o custo. Os seus irmãos e irmãs estão sacrificando as suas vidas naquela batalha, e Trag não parecia se importar. Então Trag finalmente admite. No seu império, apenas os fortes vão sobreviver, e se Ursal sente compaixão pelos fracos, ela pode se juntar a eles. A grande batalha sangrenta continua, e a coalizão estava sendo pressionada pela imensa quantidade de soldados inimigos, mesmo que eles sejam muito inferiores, diferente dos filhos preferidos de Trag, Onan e Ursal. Dessa forma, os heróis precisam bater em retirada, mas Trag não planeja deixá-los fugir e manda uma frota perseguir a nave da coalizão. Só que tudo aquilo fazia parte do plano de Mark. Ele queria mesmo atrair a atenção de Trag dessa forma, o fazendo persegui-los até outro lugar, onde o real combate vai acontecer. Nolan então pergunta para onde eles estão indo, e Mark revela que eles estão levando Trag até o planeta Terra. Enquanto isso, na Terra, o agora ex-general Craig está reunido com basicamente todas as mulheres que engravidou nesse tempo todo, junto de todos os seus filhos. Parece que só agora, depois de 5 anos, elas descobriram sobre a existência umas das outras. E Craig agora está explicando para todas sobre as suas verdadeiras origens e por que ele engravidou todas elas. Mas agora ele ama todas elas de verdade. Mas a conversa é interrompida quando Craig recebe uma convocação. Em outro lugar, Lucan, totalmente oposto a Craig, era casado com uma mulher chamada Miranda e tinha 2 filhos. E ele acaba de descobrir que um terceiro estava a caminho. Mas nesse momento ele recebe uma convocação. Tula e o seu marido estavam visitando um casal de amigos, falando como seus filhos são amigos na escola. Mas a visita é interrompida quando Tula também é convocada. Por fim, Anissa estava com seu marido, Scott, tomando conta dos filhos Mark e Molly. Scott sabe sobre as origens de Anissa e confessa se sentir intimidado por ser apenas um humano comum, enquanto Anissa já teve todo tipo de experiência no espaço. Mas Anissa diz que isso não é nada perto do que Scott a ensinou. Ela era uma pessoa horrível no passado, alguém que ela não quer voltar a ser nunca mais. E Scott a ajudou a ser uma pessoa melhor. Ele a ensinou a amar de verdade. E não consegue se imaginar mais sem ele ao seu lado. Mas as palavras de carinho são interrompidas quando Anissa também é convocada. Todos os Viltrumitas da Terra foram convocados e se reúnem na nave na Lua, onde Nolan lhes conta sobre a situação e pede a sua ajuda. Todos os Viltrumitas agora tinham uma vida, família e amigos preciosos na Terra. Sendo assim, todos eles aceitam defender o seu planeta e se preparam para uma grande guerra. Enquanto isso, na Terra, o robô estava no meio de uma luta contra o possuído Cabresto Tirano, o Insônia e o The Walking Dead. E no meio dessa luta, Zandale Randolph, o antigo Bulletproof, ainda com seu rosto queimado, relata sobre uma transmissão Viltrumita que eles interceptaram. E Rex pede para escutá-la. Na nave da coalizão, Nolan não ficou feliz por ter sido forçado a convocar os Viltrumitas. Mas apesar disso, Mark
tá feliz. Primeiro porque o seu plano funcionou. E segundo porque ele pôde finalmente ver o quanto os Viltrumitas realmente mudaram para melhor nesses 5 anos. Nolan afirma que todos eles, até mesmo os mais inflexíveis dos Viltrumitas, parecem pessoas completamente diferentes agora. Até mesmo Anissa. E nesse momento, pai e filho conversam sobre ela. E Nolan finalmente entende o que aconteceu. E por mais que ele esteja furioso por saber que Anissa abusou de Mark, Nolan explica que esses eram os costumes dos Viltrumitas naquela época. Os mais fortes sobrepujando os mais fracos. Pela lógica dos Viltrumitas naquele tempo, Anissa foi mais forte que Mark naquele momento. Mas as coisas não são mais assim. E Nolan garante que Anissa mudou. Aquela pessoa que abusou de Mark não existe mais. Enquanto isso, na nave das forças de Trag, os seus filhos que sobreviveram à primeira batalha estavam sendo tratados e preparados para a próxima. Ursal conversa com um deles e fica horrorizada ao ver o seu irmão pedindo desculpas por não ter morrido. Na cabeça daqueles jovens soldados, eles tinham que lutar e sacrificar suas vidas em nome de Trag. E talvez dessa forma, Trag os reconheça e até mesmo saiba os seus nomes. Ursal tenta confortar o irmão, dizendo que Trag os ama e que eles não precisam morrer para conseguir a sua atenção. Ela queria todos eles vivos. Na nave da colisão a caminho da Terra, Mark pede para Eve ficar para trás. Isso porque a próxima batalha vai acontecer no vácuo do espaço. E por mais que Eve seja capaz de se proteger usando seus poderes, se ela vacilar por um segundo ou perder a consciência, ela pode morrer por falta de oxigênio. Ao contrário de Mark, Allen e os outros Viltrumitas, que conseguem prender a respiração e sobreviver no espaço por bastante tempo. Dessa forma, mesmo relutante, Eve aceita ficar para trás. A nave da colisão se posiciona numa área próxima do Sol. O objetivo disso é pegar Trag de surpresa, com os Viltrumitas da Terra escondidos do outro lado. Assim, quando a frota de Trag chega, a destruição começa. Trag então vê que a luta seria mais complicada do que ele imaginava e contra-ataca, levando Rognars adestrados para a batalha. O grande problema é que, na Terra, as famílias dos Viltrumitas ficaram vulneráveis. E quando todos os Viltrumitas adultos deixaram o planeta para lutar contra Trag, o robô vai até onde cada uma das famílias estão. E o seu objetivo é levar os seus filhos, os jovens Viltrumitas. No espaço, a batalha final começa. E logo Trag começa a usar os seus Rognars para matar alguns Viltrumitas inimigos. Tula consegue liberar um deles e voltá-lo contra o exército de Trag, enquanto Craig luta diretamente contra Ursal. A guerra se torna um campo de batalha generalizado, mas logo Nolan, Mark, Allen e o resto da coalizão aparecem para o combate. E sem perder tempo, Nolan parte para cima de Trag. Enquanto isso, na Terra, Rex leva todas as famílias dos Viltrumitas para a Agência de Defesa Global. E apesar de afirmar que eles estão ali para sua própria segurança, a verdade é que todos ali são prisioneiros. Ele deixa aquelas pessoas aos cuidados de Zandale, e o próprio Rex entra num foguete. Isso porque ele pretende ir até onde a batalha contra as forças de Trag está acontecendo. Ele quer garantir que essa ameaça não chegue até o planeta Terra. No espaço, a batalha é extremamente sangrenta, e vários Viltrumitas de ambos os lados perdem as suas vidas. Principalmente os filhos de Trag, que têm os corpos mais frágeis, mas em compensação são muito mais numerosos. Allen estava por ali, o Space Racer também, mas a quantidade de soldados do exército inimigo era surreal. Só que o combate principal é entre o atual regente e o antigo regente do Império de Viltrum. Nolan continua lutando contra Trag pessoalmente, que apresenta um corpo muito mais resistente, a ponto de destroçar o braço de Nolan com um soco e de destruir o seu outro punho com uma cabeçada.
Nolan ficou mais fraco esse tempo todo sem a violência. E Trag, mais violento do que nunca, é também mais forte do que nunca. Mark tenta ajudar o pai, mas é jogado para longe e é contido por uma horda de filhos de Trag. Nolan, mesmo sendo sobrepujado, continua lutando e quebra o nariz de Trag. Mas as coisas ficam complicadas quando Trag decide dar o golpe final. O clássico golpe dos Viltrumitas. E Trag perfura o corpo de Nolan com seu braço. Nolan até consegue desviar a tempo, evitando que Trag acertasse o seu coração. Nolan estava disposto a lutar até o fim, mas Trag não terminou. E usando a sua força descomunal, Trag simplesmente rasga metade do corpo de Nolan Grayson. Nolan, o Omni-Man, o pai do Invencível, o Viltrumita que já tentou dominar a Terra, mas agora é o seu maior protetor, estava destruído. Era o fim do Imperador Nolan. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O volume 24 de Invencível é o início do fim, e já mostra que o fim de um quadrinho de super-herói, por mais que tenha muitas mensagens no meio do caminho e camadas, vai terminar com uma mega luta. O roteiro reúne os principais pontos que construiu até agora para colocar todas as cartas na mesa de uma só vez, e começa uma grande guerra final. Isso feito numa boa narrativa e com a volta da arte do Ryan Ottley. Ainda bem. E agora só falta o grande encerramento, porque o volume 24 é o penúltimo de toda a série. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder o final. Ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.